Chaco, você está pensando que você Obrigado. está... Joana? Eu já tinha esquecido. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Aí eu gostaria de ouvir alguém lendo para nós. Quem gostaria de fazer a leitura? Fique à vontade, está todo mundo em casa. Fique com vergonha, não, que Se a nós estamos Fernanda aqui. estiver aí, pede para ela. Está vendo, Fernanda? Não sou eu, tá, Fernanda? A Fernanda, hoje, ela está fazendo isso. Ela vai dar vacina, né, do Covid. Então, ela está em treinamento, ela não está aqui, não. Ah, tá. Então, a mãe dela pode fazer, né? Marcinha, Ei, você tem o site aí da prefeitura para fazer o agendamento? Você passar para mim? Passa para mim, por favor. Tá bom. Deixa eu pegar meu óculos ali, gente, porque não estava preparada para ler. Espera aí. Não, então tá bom, Francinha. Tem problema. Chacô, a turma, eu estou muito satisfeito que sábado eu tomei a vacina, a primeira dose. Que maravilha, isso, muito bom. Bom. Eu achei muito bom. Essa semana acho que se elegeu, né? Estou aqui, eu estou tentando marcar para mim. Que ano para poder marcar. E abrir agora a caixa. A segunda dose... A segunda dose ficou marcada para o dia 17/4. Isso aí. Tá certo. Posso começar? Muito bem, senhora. Não? Pode. Tá bom. Capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, pois que se ligam mais ao moral do que o físico. Outras parecem antes resultar do organismo e por isso acredita-se que acarretam menos responsabilidade. Tais são as predisposições à cólera, à preguiça, à sensualidade e etc. Hoje está perfeitamente reconhecida pelos filósofos espirituais que os órgãos cerebrais... Espiritualistas. Filósofos espiritualistas. Filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Esse desenvolvimento é, assim, um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tenha a bossa da música, mas ele tem essa bossa porque o seu espírito é músico. Muito legal, né? É legal. Eu até gostaria de a gente ir por etapa, porque é longo esse capítulo. Ele tem um pouco diferente dos anteriores. Daria para a gente, por exemplo, em cima disso que nós acabamos de ler, a gente fazer algum comentário sobre isso? Acreditava-se, né? No passado, que a carne é fraca, né? Dizia, a carne é fraca. Pode ficar à vontade, tio. Eu leio, o senhor comenta. Mas eu acho que não sei se é no Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, que diz, né? Que a carne só é fraca porque o espírito é fraco. A carne, destituída de pensamento e vontade, não pode prevalecer sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Isso aí é uma boa desculpa para se isentar de responsabilidade, né? Dizer que a carne é fraca. É o que ele está falando aí, né? Exatamente. Antes a gente ouvia muito essa frase, a carne é fraca. Confesso que eu não tenho ouvido muito, não, mais essa frase. Acho que as pessoas estão
chegando um pouco já a saber o que é responsabilidade e não, né? O que é seu e não. Porque a gente não pode debitar os nossos Todas erros. as aptidões têm sede no espírito. A inteligência, a sede da inteligência é o espírito. Então, exatamente. Tudo fica arquivado aonde? Então, os hábitos também. Um hábito fica preso no próprio espírito. Por isso que ele está dizendo. O perispírito tem a sua função, né? Mas ele é um intermediário também, né? Ele é intermediário também. A sede está no espírito. A sede está no espírito. Então, os nossos arquivos, principalmente os arquivos principais, eles estão no nosso espírito. Exatamente assim, Tiago. Isso aí. Por isso que quem tem uma tendência, um hábito, é um hábito do espírito e não do corpo. Nem do perispírito não é. Ele tem que ser justamente eliminado através de quê? Quando a gente fala na reforma íntima, isso está intimamente ligado, né, a uma reforma íntima. Quando você faz essa reforma, isso não é uma coisa aparente, né? É você ir nos refolhos da alma, do nosso espírito, né? Vasculhar esse conteúdo que nós temos, que já ele se fez registrar há muito tempo, daí para a gente remover todos essas condições que nós deixamos durante muito tempo armazenadas. Essa reforma íntima, acho que tem alguém tomando um café gostoso, é que eu vi despejar. É a Sônia que está tomando café. Pois é. Ai, gente, desculpa, nem café não é água, eu esqueci o microfone. Não tem problema não, meu filho. Estou falando a vocês que nós estamos em casa, que nós estamos aqui na Copa trabalhando. Mas aí, o que acontece? A questão da reforma íntima está basicamente nisso aí. A gente remover todo esse conteúdo para que a gente possa colocar, no lugar desse conteúdo ruim que ainda carregamos, colocar as coisas boas, né? Só com uma vontade firme que a gente consegue fazer essa mudança. E depois... Não é fácil não, tá, Chacu? E depois reencarna e é testado novamente, justamente naquele ponto. Para ver Será que você passou? Se sedimentou ou não. Senão ele pode voltar a ter uma recaída. Exatamente. E nós somos Então, quer dizer que a pessoa vem com vício. Eu sempre pensei diferente. A pessoa vem com vício alcoólatra. Como é que é? Então, vício... não é um perispírito. Vício alcoólatra. Vício alcoólatra. Eu não estou conseguindo... Ele é alcoólatra. A pessoa vem com vício de alcoólatra, então não é a carne. Não é a carne. Não. Então, é o espírito, não é o perispírito que vem já. Eu sempre pensei que fosse o perispírito. No perispírito reflete, como reflete no corpo físico. Isso é uma vontade própria. Onde é que fica essa vontade? Ela é armazenada onde? O perispírito ele tem também essa condição, essa característica, né, de armazenar também. Mas ele sofre os impulsos da onde? Do espírito. Porque tudo está concentrado, né? E você pode ter conviver com essa situação em função de um passado, mas você pode também adquirir no presente. Se você tem uma tendência a ser alcoólatra, o mínimo que você absorver de bebida alcoólica, nós estamos citando aqui o álcool, né? Mas existem outros tipos de vício. O mínimo que você ingerir, ele será um estimulante e vai despertar em você aquela condição. Haja vista que hoje os tratamentos que se fazem através do AA é aquela história, né? Eles vivem o dia, né? É assim? Eles vivem o dia.
E eles também não podem, nem, o mínimo que seja, experimentar novamente o álcool. O lema é evite o primeiro copo. Evite o primeiro copo. Eu sei porque tem um senhor que trabalhava comigo aqui, ele era um pedreiro, e ele ficou muito tempo aqui em casa, fazendo uma reforma, e ele tinha essa situação. E ele levou muito tempo para poder se controlar. Ele até hoje é membro lá do AA, né, que ele frequenta o AA. Ele sempre fala isso, evitar o primeiro copo. Primeiro gole, né? Primeiro gole. Ei. Eu tenho uma amiga que o marido dela é alcoólatra. Alcoólatra, assim, ele não pode botar bebida na boca, que ele fica 2, 3 dias bebendo. Aí, eu pergunto, ela sempre ali, desde que casou, tal. Aí um dia eu perguntei para ela, nossa, você trata ele? Ela falou assim, eu tenho medo dele se matar. Eu, tudo bem. Esse medo dela, aí ela conversando comigo e tal. Aí, o que ela falou? Que quando ela começou a namorar, quando ele era solteiro, não com ele não bebia. Ele saía com os amigos e bebia um copo de leite. Aí foi ele casar com ela, que ele começou a beber. E aquilo ficou intrigado na minha cabeça. Eu falei, mas o que tem essa relação assim? Que assim... E até hoje eu fico agoniada, quando eu paro assim, fico parada pensando nessa pessoa, nessa amiga minha, que é muito amiga, como fosse minha irmã. Aí eu falo, meu Deus, o que tem a ver ele casar com ela e começar com esse vício? Gente, isso acho que talvez não possa nem ter nada a ver com a lição. Mas como que veio isso na minha cabeça agora, possa até a explicação para me levar para ela. Vocês me dão essa explicação, sim, tentar me explicar, porque eu fico pensando... Bom, o casamento em si, eu acho que não é aí o ponto fundamental da coisa, né? O que pode ter despertado nele talvez foi alguma recordação do passado, eu não sei. Porque existem várias coisas envolvidas, entendeu, João? A gente não pode definir com uma única coisa, né? O que eu estava falando, né? Nós, às vezes, temos isso adormecido dentro de nós. E um simples despertamento, e um simples impulso, e isso pode ser despertado em nós. Tanto um sentimento bom como até um sentimento ruim, ele pode ser despertado. A própria, eu não vou dizer que houve aí uma culpa pelo fato dele ter casado, pelo que eu entendi que você colocou. O fato dele ter casado e logo após o casamento, isso ter sido despertado nele, pode haver alguma razão nisso aí também, né? A própria convivência do passado trouxe uma lembrança e essa lembrança desencadeou nele um outro desejo, né, de voltar à vida que tinha no passado. Isso pode acontecer, mas também nunca estaremos isentos, nós isentos dessa responsabilidade. A responsabilidade sempre é nossa. Nunca nós podemos atribuir aos outros essa responsabilidade. Mesmo que exista isso no passado, nós temos que tentar, de todas as formas, nos desvencilharmos. É a mesma coisa, por exemplo, da pessoa que já tem um passado comprometido com vários suicídios, né? Há casos em que a pessoa pede, inclusive, para vir até sem um membro, ou para vir sem a visão, para vir sem a audição, como mecanismos para evitar que ela venha a incorrer no mesmo erro que teve no passado. Então, isso é muito relativo. Agora, sempre temos que pensar o seguinte: a responsabilidade é sempre da criatura. Eu sou alcoólatra.
Então, seja por uma razão ou por outra, isso está em mim. Eu é que tenho que realmente fazer o esforço. O Shakur até falou, sempre tem que haver um esforço, mas esse esforço é um esforço meio hercúleo, que é realmente um esforço hercúleo, porque o vício, ele muitas vezes está tão enraizado em nós, e para a gente poder tirar as raízes que ainda prendem, é como uma árvore, né? A árvore está aqui, mas as raízes, elas estão extensas a uma grande distância, né? E até que você remova toda essa raiz, a raiz do passado, é muito difícil. Você vai tirando de pouco a pouco, vai se dissolvendo de reencarnação em reencarnação, até a gente buscar aquilo que se almeja, né? Que é o desvencilhamento total daquela situação. Agora, é muito difícil você dar uma posição exata sobre o acontecimento. Tem muitas coisas envolvidas, né? E a gente volta a falar, sempre a responsabilidade é nossa, nós não podemos atribuir a ninguém essa situação. Assim como nós não dependemos dos outros para sermos felizes, é um caso aqui semelhante, né? Felicidade essa culpa vem dela, né? nossa, né? Ela que tem essa culpa. Ela não pode carregar essa culpa de forma, não pode de forma. Hein, Joana? Ela não pode, de forma alguma, carregar essa culpa. De forma alguma. Ela não tem. Eu já falei com ela. Isso não existe. Já falei com ela. Isso aí. Fizesses bem. Continuemos? Vamos lá, né? No último Alguém parágrafo... mais gostaria de falar? Ah, o Fernando. Então, fala, Fernando. Eu estava sem áudio aqui. Hein? Vai lá, seu Fernando. Vai lá, seu Fernando. Shakur, seguinte, nesse primeiro parágrafo, eu fiquei meio em dúvida, porque eu entendi assim, há tendências viciosas, primeiro é bem claro, há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, pois que se ligam mais ao moral do que ao físico. Aí, na minha interpretação, outras tendências, correto? Outras tendências parecem antes resultar do organismo e, por isso, acredita-se que acarretam menos responsabilidade. E cita, né? Tais são as predisposições à cólera, à preguiça e sensualidade. Essa segunda frase, realmente, outras parecem antes, isso não ficou bem claro para mim. É porque ele está... Quer falar, Gil? Não. Eu falei Shakur, mas, por favor. Não, deixa eu falar, depois eu falo. Essas outras tendências, ele está falando que parecem resultar do espírito, porque há uma ação incessante do espírito sobre o corpo e do corpo sobre o espírito. Mas o espírito é o Senhor. É o espírito que faz a gestão do nosso corpo físico, do perispírito, é o espírito. Então, ele está falando, parecem antes resultar do organismo, e por isso acredita-se. Ele não está falando que é verdade. Afirmando, né? Não está afirmando, né? Então, parece resultado do organismo. Oi? Parece resultado do organismo, mas continua sendo isso aí. A responsabilidade continua sendo do espírito. Então, a cólera, a preguiça, a sensualidade, tudo isso a sede é no espírito. Okay. Mas há um reflexo incessante do corpo sobre o espírito também. Por isso que a bebida... Eu não estava conseguindo... O corpo começa a pedir a bebida. Por isso que tem tratamento químico para ajudar o alcoólatra a sair da bebida. Porque o corpo age sobre o espírito também. Só que não é só espiritual, né, Chico? Hein? Não é só uma ajuda espiritual, é ajuda também. Não é só uma ajuda espiritual, tem um tratamento químico, porque o corpo começa a reagir sobre o espírito. Aí o espírito tem que ter uma força muito grande para poder resistir. Aí ele tem que usar também parte de medicamento para poder ajudar no tratamento. Isso aí. Claro. E essas tendências aqui, quando eu falo aqui, né, outros parecem antes resultado do organismo,
acredita-se acarretar menos responsabilidade, tais como as predisposições à cólera, à preguiça. Isso tudo está dentro de um processo educativo da pessoa também, né? Você, por exemplo, você tem a cólera. O que é a cólera, né? É um desregramento, é um descontrole. Você tem como controlar isso? Tem. Existem meios, através de um processo educativo, você corrige. A preguiça. A criatura é preguiçosa. Mas a própria vida, às vezes, ensina a não ser mais preguiçosa, que ela vai sendo imprensada de uma forma tal que ela tem que se movimentar para poder fazer alguma coisa, senão ela vai sucumbir. A sensualidade também é outro desregramento. Está no espírito? Está também no espírito. Isso já é uma aquisição também do passado, ou até do passado no presente, né? Mas o Chacu falou tudo que tinha que falar, o Fernando. Sergio, e alguém vai falar mais? E aí fala aí para complementar, para complementar aí, fala da ajuda, né, o Chacu voltou. Só um pouquinho, Chacu, volta lá, por favor. É rapidinho. É o Egeu que está compartilhando. Não, é porque eu achei assim, muito importante, até mesmo para ajudar a Joana a falar com a amiga dela. E falando aí nesse outro parágrafo, logo após que Fernando falou, que hoje está perfeitamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondem às diversas aptidões, deve o seu desenvolvimento à atividade do espírito. E a gente pode ver, assim, eu dou um exemplo, até mesmo por mim, porque, às vezes, a gente pensa em algo que já não faz mais parte da gente por estar fazendo um estudo como esse. Então, a gente já sabe o que é vício, o que a gente traz. Então, isso me despertou muito, entendeu? Em relação... Hoje, eu já vigio meus pensamentos em relação a isso, porque são tendências que eu trouxe de outras vidas. Então, esse estudo, esse capítulo aí veio para reforçar, para me ajudar muito mais. Achei muito importante. E no final ele fala, né, sobre a música, né? O homem não é músico porque tem a bossa nova da música, mas ele tem essa bossa porque o seu espírito é músico. Então, essas coisas a gente pode ir juntando essas peças aí e ver realmente quem a gente é e o que a gente pode melhorar dentro dos nossos, como diz assim, das nossas tendências viciosas, né? Eu achei interessantíssimo isso que a Marcinha leu aqui. Destacou, né? Destacou, porque eu estou vendo aqui que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Então, os órgãos cerebrais se desenvolvem com a prática que a pessoa faz. Ela vai se praticando na música, vamos supor, no piano, vai praticando no piano, o próprio espírito desenvolve aquela área do cérebro para proporcionar aquela aquisição de tocar o piano. Então, olha como que é importante isso aí, profundo, hein? Que o espírito faz desenvolver uma determinada região do cérebro que a pessoa começa a fazer uso dela com frequência muito grande. Mas então, tudo também está... Pegando um gancho com essa sua fala aí, Chacu, com relação aos vícios, isso também pode acontecer, né? Porque a pessoa traz a tendência de algo que foi vivenciado. Vale para qualquer coisa isso. Vale para qualquer coisa, como o Egeu está falando. Então, se você usar... Pode falar. Então, quer dizer, se a pessoa vem nessa encarnação e já tinha histórico em outra encarnação de vício, ou seja pela droga, ou seja pelo álcool, seja lá qual for, a partir do momento que ela toma o primeiro contato com álcool, com droga, ou que seja qual for, ela desperta aquilo imediatamente, né? Então, quer dizer, esse caso aí do marido dessa amiga da
da Sônia, né? Joana. Joana, é possível que tenha acontecido isso, eu não sei se é o caso, né? Às vezes ele começou a tomar contato com a bebida exatamente no período que ele casou, e aí, a partir daí, desencadeou tudo, né? Ocorre com o poder também. A pessoa tem uma sede pelo poder, já viciou É a naquilo. mesma coisa. Mesma Também. coisa. Ela chega aqui, Agora veja pode bem. colocar o camarada numa situação bem pobre. Daqui a pouco ele desponta o poder nele, ele começa a liderar um grupo e é terrível isso aí. Eu acho que Egeu travou. Eu pensei que era a minha aqui que tinha travado. Ufa. É a Hoje, dele? Ei, Chacu. Acho que o Egeu travou mesmo. Chacu, Oi. hoje no estudo de manhã, que eu faço, né? Todo dia, tem esse estudo. Aí a professora falando que através da ressonância, os cientistas estão vendo o desenvolvimento do Tá chegando tudo truncado, Joana. Eu não estou entendendo o que você está. O meu também está picado. Tá, Joana, está picado também. Está assim, Yolanda? Você está ouvindo ela truncado ou não? Estou ouvindo ela truncada, picada. Olha, está horrível, então. Repete aí, Joana, enquanto o Egeu volta. Vou ver se eu consigo, hein? Hoje de manhã, através do estudo espiritual que eu faço, a professora falou que... Está entendendo agora? Vocês estão entendendo? Tá chegando bem. Agora... Eu estou. Tá. Então, responde para ela aí, Yolanda, que eu não ouvi aqui, não. Acho que a internet também está ruim. Mas ela não terminou de fazer a pergunta. Não, não é responder, não. Eu só estou falando o que aconteceu. Que, através do estudo, através da ressonância magnética, os cientistas estão vendo a ligação espiritual, o desenvolvimento do cérebro, entendeu? O espiritual. Isso está sendo muito bom. Vocês entenderam? Ou ainda está falhado? Agora eu entendi. Eu vou compartilhar o livro aqui para esperar o Egeu aí. Vê onde que a gente estava aí, Marcinha, fazendo favor. Terceiro. Aqui, né? O espírito. É aqui? É esse aí, isso aí mesmo, é porque estava fechado o meu microfone. Lê aí para nós, então, até o Egeu voltar aí. Tá bom. Se a ação do espírito influi no cérebro, deve igualmente influir sobre outras partes do organismo. O espírito é assim como o artífice do seu próprio corpo, que ele modela. O espírito é o artífice do seu próprio corpo. O espírito é assim o artífice do seu próprio corpo que ele modela, por assim dizer, apropriando-os às suas necessidades e à manifestação das suas tendências. Assim sendo, a perfeição corporal das raças adiantadas não seria consequência de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoou o seu instrumento na medida em que suas faculdades se desenvolvem. Quer que eu leia tudo ou querem comentar? Mais um? Mas hoje eu ouvi uma palestra do Haroldo, até recente essa palestra, ele falando que de todos os planetas,
o único que os reencarnantes têm o corpo denso, pesado, somos nós. É a Terra. É aqui do sistema solar, né? Do sistema solar, né? Nós só que temos esse corpo pesado, né? Porque nós estamos aí engatinhando, caminhando nesse processo ainda da evolução. Impera ainda o mal, né? Chaco, eu voltar aí. Eu voltei, mas voltei no celular, tá? Ah, você voltou no celular? Então eu vou continuar compartilhando aqui. Eu pensei que você ia compartilhar, por isso que eu tirei daqui. Não, eu estou no celular. Eu vou mudar amanhã a minha operadora aqui. É o melhor que você faz. Vai ficar eu também vou mudar, depois você me conta aí. Desculpa aí, Holanda, pode continuar falando. Então vai refletir ainda, né? Nós refletimos muito no corpo, porque nós ainda temos um aparelho, né? Um instrumento que nos ajuda a evoluir muito denso, que reflete a nossa própria psique ainda, né? É real. Pode falar, gente. Pode falar, Chaco. Por isso mesmo, nesses casos em que os vícios são muito intensos, a pessoa portadora do vício teria que ter uma força muito maior para sobrepor essa influência, né? Essa influência, digamos assim, que está registrada no perispírito, né? Exatamente. É o caso que a gente citou do alcoólatra. Ele precisa também de tratamento químico. Ele precisa tomar remédio também para poder ajudar. Porque é difícil demais ele conseguir só pela força de vontade. Além da força de vontade, além de terapia em grupo, ele ainda toma alguns tipos de remédio para poder equilibrar a ação que o corpo faz no cérebro, para estimular a vontade de tomar cerveja ou algum tipo de líquido com álcool. As pessoas com quem a gente visitava que usavam droga também, elas se recuperavam e depois tinham um período que elas tinham liberdade de ir em casa. Nesse período de ir em casa, muitos acabavam caindo novamente. É muito difícil, muito difícil. Fora ainda a interferência de espíritos que ficam atuando sobre ela. Aí é mais difícil ainda. Por isso que tem que ser um trabalho em conjunto. Né? Multidisciplinar, né? Tem que ser um trabalho multidisciplinar e os especialistas... Oi? Tratamento médico, terapia e ainda espiritual. E ainda depender da vontade de quem é portador dessa situação, né? Essa é a principal, porque às vezes a pessoa passa por todos esses departamentos e a vontade não Se ele não tiver vontade, não adianta. Ele recai, coitado. Geralmente, o mínimo de vontade, né? Geralmente, nesses casos, além da vontade, tem que ter alguma coisa que o estimule, por exemplo, uma família, um filho. A ajuda da família. Alguém com quem ele se preocupe muito. Entendeu? Como a gente viu em alguns casos. Em outras palavras, né, Chico? Amor. Ele tem que achar algo que o faça se ligar novamente a amar. Amor. Isso, exatamente. E, consequentemente, os especialistas dizem, né, que a religiosidade, nesse caso aí, um caminho aí inclusive, religião também ajuda bastante. Benefícios, Com o certeza. ajuda. Na maioria das vezes, é o que o ajuda a restabelecer a sua vontade para não fazer uso da droga, né? Ou qualquer outro vício, né? Qualquer outro vício. Porque a gente tem que mudar a chave, né? Nós temos que mudar a nossa chavinha aí. Nós estamos falando de matizes de vícios que nós nem sabemos que os temos. Não, bem, quando a gente fala de tendências. Exatamente. Oi?
Já desse aí um tempo, acho que tem 15 dias atrás, falou para mim nós estávamos todos reunidos eles na praia, disseram que a porque partir agora de o que a gente faz? Como a gente Tem alguém pode, falando aí junto com a Joana. como não pode aglomerar, né? Aí fica eu, Tiago. Tem alguém com o microfone aberto. Fala, Joana. Aí nós estávamos na praia, coloca as cadeiras, sombrinha e vamos para a praia. Eu, Tiago, Carlinhos, Cecília, e ficamos numa praia mais afastada para não ficar aglomerado. Aí chegou, nós estávamos lá sentados, chegou um amigo de Tiago. Tiago é policial. Aí ele conversou, estou olhando, reparando o garoto. Só que ele não olhou nos meus olhos, dentro dos meus olhos. Ele falou comigo e tal. Eu já sabia, depois ele sumiu. Aí eu falei assim, ele saiu. Tiago, esse menino usa droga. Mãe, presta atenção. Não usa não, mãe. Eu uso. Ele saiu, ele falou que foi ali comprar não sei o quê, mas ele foi dar foi fumar ali, né, Tiago? Ele falou, mãe, presta atenção. Eu vou falar porque você é bruxa mesmo, ele me chama. Eu não posso largar ele, mãe. Ele saiu da clínica tem um mês. Ele falou que vinha aqui, eu deixei ele vir, para ele ver isso aqui que está acontecendo aqui entre a gente. Isso aqui é uma família, nós somos em família, mãe. Sentado eu, você, papai, Cecília, conversando, em pleno sábado de sol. Então, eu deixei ele vir aqui para ver isso aqui, mãe. Ninguém quer mais falar com ele. Só porque ele foi para a clínica. Deixaram ele. Mas eu falei, você não acha, meu filho, que é perigoso para você, como é policial, e ver você com ele? Mãe, eu estou tentando ajudar, mãe, até onde eu posso. Eu fiz questão que ele olhasse isso aqui. Falei, meu filho, mas às vezes ele... Mãe, você não é espírita? Falei, sou. Eu estou tentando ajudar, mãe. Eu achei bonito nele, né? Muito bonito. Aí ele perguntava, mamãe, você não é espírita? Eu falei, sou. Mas o medo para ele, assim, como ele é policial, ele... Tá entendendo? Aí eu fiquei com medo, mas depois eu fiquei analisando, falei, meu... Quer dizer, como vocês estão falando, o amor. Aí ele vê aquela família ali reunida, né? Sentada ali numa praia em pleno sol, com Cecília brincando, todo mundo ali conversando, o pai dele junto da gente. Foi assim, e assim, de boca aberta, queijo caído com ele. Às vezes as pessoas não precisam nem estar dentro de uma religião. Só, né? Ver o que o pai faz, a mãe faz. É um amor, falei, né? Seu avô faria a mesma coisa, eu falei. A religiosidade é que precisa estar dentro das pessoas. Exatamente. O amor nasce no coração das pessoas. Ele estava agindo com bondade. Você observa o seguinte, né? Fala, Gil. O estudo é isso mesmo, gente. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, que o estudo é isso mesmo. A gente não caminha muito. Aparentemente, não, mas nós estamos dissecando os assuntos da melhor forma possível. Isso aí. Caberia mais coisa? Caberia, sim, mas é um assunto interessante esse que nós estamos tratando aqui agora. Já falaram sobre esse parágrafo aí, Jacu? Já, né? Que eu estava fora. Já é isso que eles estavam falando. Então, aí vocês querem falar mais alguma coisa ou vamos passar para esse outro aqui? Pode passar? Pode passar. Também pode passar. Marcinha. Oi, é Fernanda. Ela Oi, saiu para entregar uma doação. Você está ocupado ou você pode ler esse pedacinho? Posso ler? Então, aonde que está assinalado aí, por favor? Tá.
Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as funções sanguíneas, dando-lhes maior ou menor atividade, bem como provocar secreções mais ou menos abundantes da bilis ou de outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão sente a boca encher-se de água ao ver comidas apetitosas. Não é a comida que em si pode excitar os órgãos do gosto, desde que não há nenhum contato. É, pois, o espírito, cuja sensualidade foi despertada, que age pelos pensamentos sobre esses órgãos, enquanto para outras atividades a visão dessa comida não produz nenhum efeito. Aí está incluído, né, Fernanda, aquele estudo do Pavlov, né? Oi, Tiejão, que eu não consegui ouvir? Aquele estudo do Pavlov sobre o cão, né? Sobre Na hora que ele apresentava a comida, ele salivava a boca. Ah, sim. Ah, é mesmo, do limão. É. Vê lá, Jacu, tem lá uma nota desse item aí, desse parágrafo aí. Está lá nos 60 e... Vamos ver aqui. 69, acho que é 69. Não, 25? É. Na página 69. Eu tinha destacado aqui também. 69? Acho que sim, acho que é 69. Olha, no meu aqui... notas, é isso mesmo. É, notas. Você pode ler aí, Fernando? Tá bom. As famosas experiências de Pavlov com a salivação dos cães demonstram no campo da psicologia fisiológica materialista a verdade desta afirmação de Kardec. Os reflexos condicionados não devem, no seu condicionamento, à ação dos alimentos sobre a ação gustativos, mas o conhecimento mental a nível aos sinais de campainha que anunciam o alimento. No homem, esse processo é mais refinado. Isso aí. Tá. Uma vez nós escrevemos um artigo sobre essa questão aí do Pavlov. E numa das revistas lá da Casa Espírita que a gente fazia antigamente, tinha um estudo sobre isso. Deixa eu voltar aqui. 62. E aí? 61, foi aqui que a gente estava, né? Foi. Então, aí caiu justamente para a Fernanda ler isso aí, que é da área médica. Pois é. Fernandinha. Legal isso aí, ó. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as funções sanguíneas. Olha como é profundo isso aí. O comando de onde é que vem, né? Menor atividade. Oi? O comando, né? Justamente, o espírito influencia na modificação das funções sanguíneas. Isso. Bem como provocar secreções mais ou menos abundantes da bilis ou de outros fluidos. Por isso que interfere na parte química do corpo. Uhum, exatamente. E para o bem também. Para o bem também. Para a cura de uma doença também. Quem já que às vezes a gente não tem aquela vontade, como é que se diz? Aquela vontade usinada, né? A gente, quando fala porque ainda não atingimos o exercício para poder fazer isso aí. Mas o dia que a gente aprender a fazer um exercício da mente controlar o nosso corpo, nós vamos conseguir prodígios. Vamos controlar doenças, etc. Aí vai demorar mais um pouco. Demora um pouquinho. Alguém quer falar mais aí, Egeu? Quer falar mais sobre isso aí? Eu só fiquei na dúvida aqui quando ele usou a palavra pois o espírito cuja sensualidade foi despertada. Será que essa palavra está bem empregada aqui?
sensualidade, ele está falando de órgãos gustativos? Não, ele está chamando a atenção para os órgãos da sensualidade. Eles têm Não, mas é porque ele está falando do glutão aqui sobre o alimento, né? Aí depois ele fala... Não, depois ele mudou. Não é comigo que pode excitar os órgãos sobre esses órgãos, enquanto para outras pessoas a visão dessa comida não produz nenhum efeito. Ele está falando da comida. Mas veja bem, o que é a sensualidade? Sensualidade, na verdade, é aquela inclinação que nós temos pelos prazeres dos sentidos. Não é uma coisa específica só da sensualidade do sexo. Ele é mais abrangente. É em relação aos sentidos. Entendeu, Chico? Exatamente. Mas não seria uma outra palavra? Sei lá, eu estou achando... Não, é essa mesmo, a palavra está certa. Sensualidade. Então tá. Porque a mente age sobre essa parte que age sobre os sentidos, conforme o Egeu está falando. Ele age sobre a sensualidade, age sobre a vontade de comer, a vontade de beber. Sim, mas talvez se ele falasse sensorial ou despertada, né? Não, porque sensualidade a gente sabe, a gente já, pelo menos na minha santa ignorância, a gente sabe que é voltada mais para sexo, né? Não é não. Não é só não. Isso é uma inclinação, é uma inclinação que se tem pelos prazeres dos sentidos. Ele é mais abrangente, ele não é restritiva a sexo, ele é mais abrangente. A palavra é mais abrangente. Chico, no dicionário a gente encontra assim, olha, propriedade do que é sensual, relacionada aos sentidos. Aí, tendência aos prazeres dos sentidos. Dos sentidos. Entendeu? Então, você pode ter prazer não só na parte sexual. Nos sentidos todos. Se for da parte sexual, se for da parte de degustação, tudo vai mexer com seus sentidos. Entendeu? Por isso que ele usa a sensualidade, que é os prazeres dos sentidos. Obrigado pelo esclarecimento. São todos os sentidos. Outra pergunta sua também. Olha. Tudo aqui aproveitado, meu filho. Tudo. Graças a Deus. Essa parte também, só dar minha opinião, né, do que eu vi aqui, que ele falou dos sentidos, mas muito do que eu vejo, gente, pelo menos na parte da enfermagem, né, da gente ver nos pacientes, que a mente ela tem um poder muito grande sobre a nossa funcionamento fisiológico, né, sobre tudo, resposta a nível de sistema nervoso central, cardiovascular, sistema imunológico, toda a nossa mente ela comanda, né? Não só as questões de sentido, sentir prazer, gosto, né? Olfato, paladar e tudo, mas também na resposta à cura de muitas doenças. Envolve a questão da nossa mente, né? Trabalhar também a cabeça, né? Como ele falou aqui, que a gente pode, através das nossas disposições morais, né, modifica as funções sanguíneas e a gente também modifica a resposta a muita doença, o adoecimento também, a nossa cabeça, ela está totalmente vinculada a muita tanto para curar como para adoecer, né? Hoje em dia, né, na população. Oi? Tanto para curar como para adoecer. Por isso que a gente pode influenciar tanto para curar como para adoecer também. Isso é verdade, isso é fato. Quando a gente fala, estou muito triste, aquele período que você fica triste, ansioso, é quando a gente tem a imunidade mais baixa, é quando a gente mais gripa, né? Tem mais gripes. Pelo menos, eu noto isso em mim, no meu corpo. Eu sei que quando eu não me alimento bem, vivo ansiosa, não durmo bem, aquela estresse, tristeza, o meu sistema imunológico, ele cai. Consequentemente, eu fico muito gripada, muito alérgica, né? Isso é até bom da gente ter um entendimento, né, sobre o funcionamento do nosso próprio corpo, até para evitar... Mas que vem para bem, né, Fernanda? A gente aprende com a gente mesmo, né? A gente aprende com a gente mesmo.
Isso A é medicina fato. chinesa estuda bem isso aí, né? É, A pessoa chega com dor em alguma parte, aí o camarada faz pergunta que ela fala, "Olha, mas não é possível que ele está me perguntando isso, porque está relacionado com algum tipo de problema que ele tem, de hábito, né?" isso é fato, é o hábito. Pode tirar da tela aqui, já Eu deu acho que a por hora? hoje, né? Ó, onde é que parou aí? Eu anotei aqui. Você anotou? Página 61. Eu Na vou página pôr 61. No parágrafo, e ainda por essa mesma razão. Amanhã a gente continua, né? Que daqui a pouco nós também temos outra reunião, né? E tem a palestra, né, também. Falar com a Ive aí, a Ive, né? Que se ela quiser saber depois da programação, ela entrar em contato com o Wender, ele passa toda a programação da semana. Travou aí? Não, hoje eu quero fazer uma leitura. Tá bom. Ela ainda disse que não quer cantar, não. Ela quer fazer uma leitura. Deixa Hoje ela eu quero fazer. fazer uma leitura de um texto. Não sei quem é, mas eu acho muito importante. O texto é o seguinte: o que é família? Família não é um grupo unido por afinidades. Não se trata de pessoas que Está travando. Está travando. E dependem delas para se relacionar. É aceitado. Vimos e fomos vistos. O rosto de bebê, até as espinhas que incomodam. É testemunhar fases. Família é almoço na casa dos tios, bagunça no quintal da avó. É confusão no encontro dos primos. Família é chorar perdas, rir das conquistas e se ajudar quando os calos apertam. Família é ter conflitos, decepcionar, não compreender e brigar. Família é fazer da mesa um lugar para se discutir como os problemas dos outros poderiam ser facilmente resolvidos se ouvissem os nossos conselhos. Família é o nome que falaremos quando nossos filhos pegarem os álbuns empoeirados perguntando: pai, quem é este? Mãe, quem é esta? Família é uma casa na cidade, é um endereço na vida, é uma referência para a jornada. Família é a voz que tenta nos convencer a seguir um caminho melhor. Família é amor que não nos abandona diante da nossa teimosia. Família é o colo de Deus. Muito bom, hein? Família é o colo de Deus. Gostei dessa. Ângela, coloca lá no Por isso que grupo. nós estamos aqui em família. Nós estamos no colo de Deus. Nos aconchegando, né? Todo mundo. Chega aqui, um meio capenga, todo mundo aconchega, né? Dá aquele aconchego. Aí outro dia é outro, aí dá aconchego. É muito bom, gente. É muito bom. Aqui a gente se abraça sem se abraçar, né, Iola? É muita misericórdia, né? Verdade. Já estamos afinizados já. Está entrando a Ive aí, ó, a nossa companheira Ive. Seja bem-vinda, né? Bem-vinda, Ive. É nova. Sim, bem-vinda. Eu tenho uma proposta para apresentar. Estava eu e Chacu conversando, garelando, aí o Chacu
também, né? Não é abandonar um. E a gente pensou em iniciar um estudo sobre as obras de André Luiz. Seria o início através do nosso lar. Aí a gente ficou pensando, né? Que dia que nós vamos fazer isso? Não tem mais dia na semana. Né? Eu estava contando aí, nós temos, acho que, 24 estudos durante a semana, 24 até mais. Nossa! Estudos durante a semana. De meia-noite às 7 da manhã, ninguém faz aí nada. Eu pergunto, tá certo, eu também acho. Aí eu pergunto, Eu tenho sonho, vamos encerrar. Pois é. A gente conclui o Céu e Inferno, que não vai demorar muito em acabar também, porque nós já estamos no capítulo 7, né? O Céu e Inferno ele não é muito extenso. A gente conclui o livro e depois a gente começa essa série de André Luiz, ou podemos também fazer o seguinte: segunda, terça e quarta, iria o Céu e Inferno. E na quinta e sexta, faríamos o estudo de um livro de André Luiz, começando pelo Nosso Lar. Não sei se isso seria viável ou a gente iria perder um pouco o ritmo. E tem disso também, que a gente às vezes está acompanhando um ritmo, de repente a gente muda e aí dá um certo, vamos dizer assim, desânimo. Mas não é isso, não quero desanimar ninguém, pelo contrário. Não dá. Não dá, não, minha filha. Tem muita gente. Eu acho melhor a gente dar sequência ao livro, né? Porque a gente está num ritmo bom, né? Por isso que eu coloquei aí para a gente poder... O que você acha, Esda? O que você acha, Fernanda? Eu já falei que eu prefiro dar continuidade ao livro. Acabar e encerrar o livro. O que você Eu acha? também acho. Também voto nessa aí. Nós continuamos. A gente acabaria. Ainda mais que a gente está mesclando com a justiça divina, né? A gente acabaria, entraria no Evangelho. Voto nessa opção aí. De acabar o livro primeiro? Eu também. Acabar encerrar o livro. E entrar na série. Então, depois que a gente encerrar o livro, a gente escolheria o outro livro que a opção poderia ser essa, né? Da série de André Luiz. Sim. Vamos lá. Por Então, mim, bom. sim. Nossa, eu vou Tem o amar. Evangelho também, que a gente já cogitou isso antes também, né? Mas vamos ficar pela escolha da maioria, né? Uhum. Eu fico com os livros de André Luiz. Sou apaixonada. Mas o Evangelho Você também acha? é bom, tá? São tantas minúcias que a gente, quando lê, não percebe. Tantos detalhes, tantas falas que a gente não Mas também entende. tem uma outra opção, né? De meia-noite a 1h da manhã, eu estou desocupado. Eu vou morar na casa de vocês, então, porque eu vou ser posto para fora de casa. Nós podemos pedir para os mentores para eles colocarem a gente numa sala e dar aula para nós durante o sono. É isso que eu ia falar, Chaco, porque tem a questão do desdobramento, essas coisas. Penso que essa noite eu sei que nós estávamos na sala de estudo. Joana? E o espírito não dorme, né? E eu que não lembro nada, vou fazer o quê? Eu não lembro Vai nada. ficar no seu perispírito. Eu sonho. Tá bom. Bom, então a gente vai continuar o livro, né? Hein, Egeu? Aí talvez se nós iniciássemos, quando acabasse esse aqui já, né? Porque nós somos... nós nos condicionamos também às coisas, né? Se nós fizermos essa proposta de segunda a quarta, digamos, um evangelho e na outra, aí, né? Exato, no livro do André Luiz, né? a gente se condiciona a isso e acostuma. Sim, Né? pode Encerrando ser. isso aqui, aí eu acho que a gente dá conta. Fazer Também. dois livros numa semana. Pode sim, dá certo. Eu, por exemplo, para quem está tão atrasada, né? Quanto mais acelerado, quanto mais supletivo tiver.
Eu começaria logo o livro de André Luiz. Tá bom, então, assim? Combinamos? Tá ótimo. Vamos lá. Então, nós vamos encerrar. Oi, Yolanda, você estava com a palavra aí, não estava? Continue, faça a nossa prece. Sim. Vamos envolver todos aqueles corações que estão em dificuldades, né? Nos hospitais, de uma forma geral, né? No mundo inteiro, né? A gente não está preocupado só com os irmãos, com os sanguíneos, não, nós estamos preocupados com todos os irmãos, né? O planeta. Há muito sofrimento, né? Senhor Jesus, agradecidos por esta oportunidade que os amigos benfeitores nos proporcionam, Mestre Jesus, que nos ajuda a nos disciplinarmos, a buscar o conhecimento, a nos predispormos nesse período, nesse espaço, a nos conectarmos, Mestre Jesus, com o estudo, com as reflexões, e assim ficarmos mais abertos, com o coração e a mente ligados, Mestre Jesus, a esses amigos generosos, bondosos, que aproveitam tudo, fagulhas de nossos pensamentos no bem, fagulhas de vontade de nos melhorarmos, fagulhas de aprendermos a interagir, falando, agindo, tendo pensamentos no teu amor, no Evangelho que Jesus nos trouxe, entendermos Deus como nosso Pai misericordioso, entendendo que jamais estaremos sozinhos. Abençoe a nossa Casa Espírita Cristã, abençoe os seus trabalhadores, seus dirigentes, abençoe, Senhor, a todas as famílias que passam pelas atribulações dessa prova que estamos tendo, da doença, do Covid, entendendo que são, embora dolorosa, é um instrumento que nos ajuda a evoluir, a transformar nossos sentimentos, a nossa vontade, o nosso olhar. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, amigos benfeitores. Abençoe o nosso lar. Abençoe os lares, Mestre Jesus, em dificuldade. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja.